Meus irmãos, o pastor Jude Clay, quando me convidou, ele falou que esse mês, talvez, me parece que era isso, haveria um tom um pouco mais biográfico dentro da escritura, e ele me lembrou do livro de Esther. Isso porque há pouco menos de um ano foi lançado um título de minha autoria, Deus Salve a Rainha, que não confundam, não tem nada a ver com um outro ramo do cristianismo, mas o título é Deus Salve a Rainha, e esse título fala da providência de Deus no livro de Esther. E não trouxe, se alguém perguntar, eu não tenho livro para vender, não é essa a ideia aqui, só estou compartilhando com vocês. E ele me falou, Joel, tá aí uma boa ideia, porque você já está com isso tudo na mente, e aqui estamos. Eu vou pedir que você abra, por favor. Obviamente não vai dar para tratar do livro todo, mesmo sendo um livro pequeno, mas eu gostaria de ler com vocês 2 pequenos capítulos, o 5 e o 6, e depois eu vou localizar esse trecho dentro do contexto, e nós vamos então participar desse texto que é tão rico para a nossa vida. Diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto
confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto o seu conselheiro como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Palavra do Senhor. É uma história muito bonita. Se você não leu ainda esse texto, ou se há tempos não o lê, eu sugiro que o leia. Dá para você ler antes do almoço, quando chegar em casa. Leia em voz alta para a família, devagarzinho, que é uma história muito bem de fácil absorção. Mas o que aconteceu antes, entre os capítulos 1 e 4, só para nos situar nesse trecho que nós lemos, é que começa a história com uma outra rainha chamada Vasti. Havia muita pompa, muita circunstância. Eu não vou poder entrar aqui hoje, por uma questão de tempo, no contexto da história que circundava o Império Medo-Persa de 4 para 5 séculos antes de Cristo, não vai dar tempo. Mas o fato é que o Império Medo-Persa, só para você ter uma ideia, ele ia mais ou menos e rejeita o convite do rei, o rei fica chateado, o rei manda os homens tomarem conta das mulheres e não dá certo ao longo do império, alguma coisa acontece, os assessores do rei também ficam chateados, e o fato é que Vasti é deposta. Havia naquele tempo uma festa em curso, uma festa que durou mais de 6 meses. Você imagina uma festa com 6 meses de duração? E depois outras festas se seguem. Eu sei que ao longo do texto, tão curto de apenas 10 capítulos, tem 8 festas mencionadas. Só 2 a gente leu aqui nos capítulos 5 e 6. Porque Ester prepara uma festa e convida o rei e Amã. Essa primeira festa foi para ela convidar para a segunda festa. Então era tanta festa que você fazia uma festa para poder convidar as pessoas para outra festa. Era uma coisa assim meio exagerada, mas cultura daquele tempo. O fato é que quando chegamos aos capítulos 2 até 4, começa a rondar um perigo iminente para o povo hebreu, que estava ali com relativa liberdade, mas começa então a haver um perigo. Amã começa a ser o pivô de uma trama para extinção do povo hebreu. Também não vai dar tempo para a gente entrar nisso, mas se você ler com calma, Amã era descendente, ao que tudo indica, os comentaristas concordam com isso, ele era descendente direto daquele rei que Saul poupou quando Samuel disse: tem que matar todo mundo. Vocês lembram que Saul poupou um rei? E naquilo ali, provavelmente, alguém sobrou sem morrer. E Amã era descendente direto daquele sujeito. Então, por isso, talvez, usado pelo inimigo, certamente, aquele homem tinha um ódio mortal dos hebreus. Levanta-se, então, essa tese de que os hebreus tinham que morrer. E isso é espalhado. Cartas são mandadas para todo o reino, até que Mardoqueu manda uma mensagem para Ester, que já era rainha, e diz para ela: você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que pedir a palavra ao rei. Capítulo 4. E ela diz: mas se o rei não me chamar, eu posso ser morta. Aí Mardoqueu diz o seguinte para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei,
Você será a única entre os judeus que escapará. E aqui tem uma lição para a gente. Deus nos coloca onde Ele colocou, porque Deus tem motivações e planos soberanos para cada um de nós. Não pense que você está onde está simplesmente porque foi parar lá. Deus colocou você lá. E se Deus colocou você lá, você tem que cumprir aquilo que Deus determinou para você. Ponto final. Não pense que só você vai escapar se a coisa ficar feia. Foi o que Mardoqueu disse para Esther. Vão descobrir que você é judia e vão matar você, seja você rainha ou não. E com isso, Esther entra num processo de pedir ao povo que haja jejum e oração. E é onde eu vou parar depois de passar por esses 2 capítulos aqui. Porque quando passamos desse trecho que eu li, vem o desenrolar da história. Amã é fisgado no seu próprio anzol, ele vai parar na forca que mandou fazer para Mardoqueu, né? O rei pensa que ele queria abusar da rainha. Se você ler depois com calma o capítulo 7, você vai ver que ele ficou desesperado quando ele soube do plano, quando o rei soube do plano, e ele se lança sobre a rainha para pedir clemência. Mas o rei estava na varanda. É um livro extremamente pictórico. Quem gosta de filme, leia esse livro, porque você quase vê as imagens. O rei está na varanda, ele olha para dentro e vê Amã se jogando em cima da rainha. O que vocês acham que o rei pensou? Foi isso mesmo. E mandou que ele fosse enforcado, porque achou que ele estava tentando abusar da rainha na frente dele, que era o rei e marido da rainha. Ele foi pendurado, há uma reviravolta, e aqueles que seriam os algozes, os assassinos dos hebreus, passam a ser as vítimas dos hebreus, caso os hebreus quisessem se vingar deles. E no final de tudo existe uma celebração, a celebração da vitória, porque esse dia em que os hebreus seriam mortos era um dia chamado Pur, na língua medo-persa. Daí que vem a festa do Purim, que é em decorrência do nome medo-persa que se dava aquele dia. O Purim, portanto, até hoje é celebrado pelos judeus que mantêm a sua tradição e vem daí, desse dia em que o povo foi livrado pelas mãos de Deus. Esse é o contexto. Aí está encaixado o capítulo 5 e o capítulo 6 da mesma forma. Bom, como é que nós podemos fazer o que é certo? Nós podemos fazer o que é certo seguindo a orientação direta de Deus. Mas não basta fazermos o que é certo. Nós precisamos fazer o que é certo sempre e o mais rápido possível. Deu para entender? Fazer o que é certo, sempre fazer o que é certo e fazer o que é certo o mais rápido possível. O tempo passa e muitas vezes as perspectivas da nossa percepção do tempo se vão junto com o tempo. E nós perdemos a oportunidade de fazer o que é certo, se não fizermos o que é certo na hora certa. É quase que um jogo de palavras, mas é isso mesmo. Nós não podemos retardar as ações certas diante de Deus, diante das circunstâncias, porque podemos perder o momento certo. Os planos de Deus vão se executar de qualquer maneira. Eu tenho certeza que com Esther ou sem Esther, o povo hebreu seria poupado. Vocês acham também? Porque era plano de Deus poupar o povo judeu, hebreu, para que depois o Salvador viesse daquele povo. Então, o povo hebreu ia ser poupado. Mas a honra de ter participado do projeto de Deus não teria mais estado nas mãos e na memória de Esther, caso ela não tivesse feito o que era certo na hora certa. Deu para entender? Se você se depara com um eleito ao seu lado, ele vai se converter porque ele é eleito. Mas talvez você perca a honra de ter sido usado por Deus, se você não pregar o evangelho na hora que você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Deu para entender? E nós perdemos inúmeras oportunidades da nossa vida porque não fazemos o que é certo na hora certa. Deus vai cumprir os seus propósitos, mas você vai perder a honra de ter participado dos propósitos de Deus. Isso acontece na nossa família.
Isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na nossa igreja. Nós precisamos fazer o que é certo, sempre e na hora certa. Foi isso que, não Amã, foi isso que Mardoqueu instigou Esther a fazer. Esther estava procrastinando. Não, o rei, se ele não me chamar, eu posso morrer. Vai ter a hora certa. E Amã diz, e Mardoqueu diz o seguinte: não pense que por ser rainha, você vai ser poupada quando o rei descobrir que você é judia. Você tem que primeiro fazer o seu papel. É como se Mardoqueu estivesse dizendo: se você não for instrumento de Deus para poupar os judeus da morte, você vai ser morta junto. Ora, com um sinal, nós lemos aqui, Xerxes I convida Esther para entrar na sua sala de recepção, deduzindo que ela quisesse algum favor, e oferece, numa linguagem hiperbólica aqui, oferece a ela até metade do reino, caso ela quisesse. Isso é uma hipérbole, viu, gente? Os reis falavam isso naturalmente naquele tempo. Quer dizer, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou conceder a você. Mas Esther pede a presença do rei e do seu assessor mais importante, que era Amã, naquele momento, para estarem numa recepção que ela daria. Então ela convida o rei e seu assessor mais importante. Nesse momento, Esther mexe com a curiosidade real, porque quando chegam àquela refeição, aquela ceia preparada pela rainha, o rei pergunta de novo: tudo bem, estamos aqui, você disse que ia me pedir alguma coisa, então peça. E ela disse assim: eu vou pedir que você venha a outro jantar comigo, a outra ceia. E assim acontece. Pela segunda vez, ele pergunta à rainha, e pela segunda vez a rainha responde a mesma coisa. Xerxes e Amã deveriam estar novamente no novo jantar. Nesse ínterim, acontece aquele encontro de Amã com a sua família. E a família diz: agora sim, você está no topo de tudo, finalzinho do capítulo 5. E nós lemos que no finalzinho do capítulo 6, a mesma família diz: agora você está arrasado. Então a mesma família que disse: você é o número 1. A mesma família repete depois, apenas 14 versículos depois: rapaz, você vai morrer, viu? Não se preocupa, você vai perder a cabeça. E para aquele grande inimigo que Amã tinha, reforçado o seu ego pela própria família, ele constrói uma forca de mais de 20 metros de altura. Alguns historiadores, quando vão traduzir esse trecho aqui, têm dúvida se era uma forca ou se era um elemento de empalamento. Vocês sabem o que é empalamento, né? Não vou dizer aqui para não assustar os incautos. Mas empalamento era uma tortura terrível que levava à morte. E os medo-persas eram conhecidos pelos seus instrumentos de tortura. Um deles, um dos mais terríveis, chamava-se escafismo. Se você quiser anotar para pesquisar depois, que eu também não vou contar agora o que era o escafismo. Mas se você tiver curiosidade, anote. Estou vendo já gente anotando aí. Escafismo era uma das torturas mais atrozes da antiguidade, inventada por quem? Pelos medo-persas. Então eles eram craques em tortura, e pode ser que essa forca, na verdade, fosse um instrumento de empalamento muito alto, para que todos vissem aquela desgraça e tivessem medo do próprio Amã. Então, para um inimigo muito grande, um elemento de tortura, talvez uma forca muito alta. Ele se gaba de ter muitos filhos, ele se gaba de ter muitas coisas. Alguns escritos antigos, principalmente de Heródoto, o historiador, dizem que era um elemento de grande honra você ter 60, 80 filhos naquele tempo. Claro que o número de mulheres também era condizente para ter tantos filhos assim. Chegamos ao capítulo 6, e o que acontece ali é que Xerxes teve uma noite conturbada. Eu tenho a impressão que Xerxes, aqui ainda não era convertido pelo jeito, mas se ele se converteu, ele era presbiteriano. Porque ele gostava de livro de atas, né? E presbiteriano, sem um livro de ata,
é só meio crente. Porque quando ele não consegue dormir, ele chama os seus assessores, ele pede o quê? O livro de Atas. Tragam um livro das crônicas do meu reinado. E ele então começa a ouvir os relatos. Que, se você não sabia disso, os 2 livros de crônicas que nós temos são isso. São livros de Atas do tempo dos reis de Israel e de Judá. Então ali estava Xerxes primeiro ouvindo alguém ler para ele sem sono, até que alguém diz assim: um sujeito chamado Mardoqueu impediu que o rei fosse morto por 2 de seus guardas. E ele falou assim: o que fizeram com esse homem? E responderam objetivamente: não fizeram nada. Ele falou: não, isso não pode acontecer. O sujeito salvou a minha vida, como é que eu esqueci de um negócio desse? Manda preparar alguma coisa. E nisso entra Amã no pátio real, e ele pergunta quem entrou. Disseram que tinha sido Amã. Ele chama Amã, que era o seu assessor, e pergunta a ele: o que a gente tem que fazer? Um sujeito que tem que ser honrado pelo rei de qualquer jeito. E ele, Amã, pensava que era ele. Lembrem-se das palavras da família de Amã. Você é o primeiro agora, você está no topo dessa história. E ele, pensando que era ele, fala a coisa mais glamurosa que lhe veio à mente. E o rei diz para ele: então vai lá e faz isso com Amã. Desculpem, de novo, né, gente? Cismei com Amã hoje. Vocês estão ligados aí, né? É só para ver se vocês estão prestando atenção. Vai lá e faça isso, Amã, com Mardoqueu. Ele ficou muito chateado. Ficou muito sem graça. E naquele momento teve que obedecer. Tanto sua mulher quanto seus amigos lhe deram uma advertência bastante séria depois daquilo tudo, quando ele volta para casa, de cabeça quente, cabisbaixo, e dizem: Mardoqueu é de origem judia. Você se levantou contra os judeus. E se não foi ele que foi parar na forca, toma cuidado, porque alguma coisa estranha está acontecendo. Ele foi advertido. Ele ainda não tinha esfriado a cabeça em casa quando chegam os oficiais do rei. Não para levarem Amã preso, mas para o levarem para a segunda festa que Esther tinha preparado. Lembram que ele tinha preparado? Ela tinha convidado para uma segunda festa. Ele então sai com os oficiais do rei e vai para a segunda festa. Aqui termina o capítulo 6. Depois disso, nós já vimos que esses 2 capítulos encaixam a sequência, que é a desgraça de Amã, a reviravolta que acontece, a sobrevida dos hebreus e a vitória do povo de Deus, não no sentido de deixarem de ser escravos naquele momento. Eles continuaram na mesma situação, mas eles ganharam um status diferente, foram poupados na sua vida e puderam ter inclusive atos de vingança. E ali se instituiu o seu tempo de Purim, que até hoje eles comemoram. Essa é a ideia de tudo que nós lemos até aqui. Essa é a ideia do texto que está conosco. Mas tudo aconteceu. A partir do capítulo 5, tudo acontece por causa de um ato negligenciado pela Igreja do Senhor no nosso tempo. E quando eu digo assim, não me refiro a igrejas particulares, eu me refiro à igreja como um todo. Há algo negligenciado no nosso tempo, pela Igreja do Senhor e por nós individualmente. Esse algo é a oração. Tudo acontece a partir do capítulo 6, por causa da oração. A oração e o jejum. Nós somos cristãos tradicionais e às vezes a gente acha que jejum é coisa de pentecostal, né? A gente acha assim, não, negócio de jejum, né? São os irmãos da Assembleia de Deus, eu não. Presbiteriano não jejua, não, batista não jejua. Nós jejuamos, meus irmãos. Jejuamos. Há momentos que nós precisamos parar, dobrar os nossos joelhos em jejum diante de Deus. O jejum não pode entrar numa ciranda corriqueira da nossa vida e a gente fazer aquilo. Não, todo primeiro domingo do mês eu vou jejuar e toda quarta, quinta-feira do mês eu também jejuo. Não, isso não é por tabela, não é por agenda.
Mas há momentos de profunda necessidade na nossa vida, às vezes na nossa igreja, às vezes na nossa comunidade, às vezes na nossa denominação, em que nós precisamos parar tudo, como indivíduos ou como coletivo, e orar em jejum diante do Senhor. Por que essa oração vai ter mais valor? Ela é mais espiritual? Não. É porque nós estamos mandando para o Senhor a informação de que o nosso coração está tão compungido diante dele que a gente abre mão até mesmo dos deleites da nossa gastronomia corriqueira para estarmos diante do Senhor, buscando a sua face, para termos intimidade com o Senhor. O jejum não é algo mágico, a oração não é mágica, que é outra deformidade que nós temos no nosso dia, nos nossos dias. Se a gente orar, um negócio acontece assim, e as coisas, né? Sabe? Parece varinha de condão. Muita gente acha que oração é algo místico nesse sentido. Não é. A oração é o meio pelo qual nós precisamos buscar intimidade com Deus. Ponto. A partir daí, se você tem intimidade com Deus, você ganha o privilégio de pedir coisas ao Senhor. Nós, além de pensarmos que a oração é mágica, nós também invertemos e não queremos saber de buscar ao Senhor em oração. Nós queremos saber de pedir coisas a Deus em oração. Nós parecemos muitas vezes aqueles filhos ingratos que somem e que quando acaba tudo que eles têm nas mãos, eles voltam para pedir mais alguma coisa. Nós parecemos esses filhos ingratos muitas vezes. É o filho que não conversa com o pai. É o filho que não sabe a natureza do pai. É o filho que não conta para o pai o que está acontecendo, mas que na hora do aperto tem toda a liberdade de chegar e pedir o que ele quiser. Nós muitas vezes parecemos gente assim. Esther, Mardoqueu e os demais judeus todos que estavam dentro do Império Medo-Persa naquele tempo estavam em profundo apuro. Eles estavam na iminência de perder tudo, inclusive e principalmente a própria vida. Curiosamente, o nome Deus não é mencionado nesse livro, mas os atos de Deus estão presentes em todas as páginas, em todos os capítulos. Muitos cristãos, incluindo-se entre eles os da tradição reformada, podem ter aprendido que oração cumpre apenas o papel de falar com Deus, cumpre apenas um papel quase institucional de se relacionar com Deus, de modo burocrático, de modo técnico. Como é que eu faço para falar com Deus? Fala com Deus. Você começa assim, Senhor, e você termina, em nome de Jesus, amém. Se você fizer essas duas coisas, tudo que você falar ali no meio resolveu o assunto. E se você orar de joelho, a oração é mais poderosa. E se você tiver uma gotinha de óleo, sai da frente. Nem o inferno resiste. Oração não é essa coisa maquinada que muitas vezes nós pensamos. E que isso é absorvido por nós. A oração não cumpre apenas o papel de nós termos mais um ato litúrgico na nossa vida ou no nosso culto público. A oração é muito mais do que isso. A oração promove a relação direta do Filho de Deus com o Deus Todo-Poderoso, de quem se diz que rege e sustenta o cosmo na palma da sua mão. E nós não temos mais a percepção de que oração é algo tão profundamente poderoso quanto falar aos ouvidos de um Deus que ouve. Orações de gente simples. Eu estava ali atrás, antes do culto, e chegou uma família com um garotinho com uma Bíblia. E ele todo feliz, eu não sei se a família está aí agora, ele todo feliz dizendo que aquela Bíblia só tinha letras. Ou seja, ele é pequenininho, ele deve estar acostumado com a Bíblia com imagens, né, com gravuras. Aí o irmão que estava ali conosco, acho que era o Ricardo, pediu para ele ler um trecho, né, brincando com ele. Mas sabem que uma vez eu ouvi um irmão pregando. Foi uma pregação contundente. E quando terminou a pregação, eu não sei nem por que eu prestei atenção, eu vi que a Bíblia dele estava de cabeça para baixo.
Aquele irmão não sabia ler, mas ele tinha de cor o trecho que ele usou. E foi uma pregação em que Deus falou a todos. Certamente, aquele irmão só foi capaz de pregar daquela maneira porque ele antes tinha se debruçado em oração. Porque as dificuldades dele eram muito maiores do que a minha. Graças a Deus eu sei ler. Ele não pregou nada fora da doutrina bíblica. De onde ele trouxe aquilo? Obviamente ele prestava atenção nos cultos. Com certeza ele não tinha feito um seminário teológico. Ele precisava pelo menos saber ler para isso. Mas de onde ele trouxe aquele vigor? Certamente da oração, porque não foi da leitura. Ele não tinha leitura. A oração nos permite alcançar coisas que nós naturalmente não vemos, não percebemos, e a primeira delas é andar junto com Deus. Calvino, a respeito da oração, que aliás, eu não sei se vocês já puderam ler os textos de Calvino, os comentários, e principalmente as institutas da religião cristã, ele fala muito mais, mas muito mais mesmo, de vida cristã e de vida devocional do que de predestinação, por exemplo. Lutero fala muito mais de predestinação do que Calvino. Mas ele nos ensina que a partir da sua observação da Bíblia, não é, como ele escreve, é muito mais, a oração é muito mais do que tudo isso que eu divaguei aqui com vocês. É uma vida, agora são palavras dele, é uma vida de intimidade e comunhão sincera com Deus. O autor e sustentador de todas as coisas, portanto, com o Deus, que é em tudo soberano e provedor de todas as coisas. E aqui eu estou aliando, nesta manhã, oração e providência. Porque se nós temos abandonado a prática da oração, nós temos também nos esquecido da doutrina da divina providência. Tudo que nos acontece como filhos de Deus está sob a soberania de Deus. E o meio pelo qual Ele cuida de nós é através da sua providência, que é santa, é perfeita, é divina, é a providência de Deus para com o seu povo. O fato é que a oração é uma resposta àquilo que graciosamente Deus já fez por nós. Nós pensamos que estamos nos debruçando em oração para contar novidades para Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós pensamos que muitas vezes nos debruçamos em oração e fazemos isso, na maioria das vezes, de modo sincero, erradamente sincero. Que se nós não orarmos, Deus não vai fazer as coisas. Deus vai fazer as coisas. Deus não vai deixar uma vírgula do seu plano eterno para lá, só porque eu ou você não oramos. Nós somos como Esther. Ou você acha, Esther, que depois que descobrirem que você é judia, seja você rainha ou não, você vai ficar viva. Volto a dizer, é o nosso privilégio buscar em Deus, na intimidade da oração, o desvelar da sua providência, a fim de que nós sejamos contados como filhos de Deus, que tiveram a honra de participar dos atos providentes de Deus em relação ao mundo, à igreja, à nossa família e a nós mesmos como indivíduos. A oração não é uma obrigação, é um privilégio. E você não precisa copiar heróis da fé dizendo, não, eu quero ter um estrado lá na minha casa, ele tem que fazer buraco de tanto que eu vou ficar ali de joelho orando. Não precisa. Não precisa contar no seu relógio, fulano, um grande santo do passado da história da igreja, ele orava 4 horas por dia, eu vou orar 4 horas por dia. Não precisa. Tenha uma vida de oração. Ore ao Senhor, fale com o Senhor. Ande como maluco. Está aí um convite que este pastor lhes faz. Andem como malucos, falando diuturnamente com Deus em sua mente. Não se distraiam, mas andem conversando com Deus. Maluco não anda falando sozinho? As pessoas do mundo vão pensar que somos malucos, mas na verdade estaremos falando com Deus.
Isso é estar todo o tempo em oração, orando em espírito. É pela oração que nós ganhamos a possibilidade de uma intensa comunhão com Deus, de uma imersão no ser de Deus. É pela oração que nós imergimos em Deus. E nesta manhã, eu não pretendo, aliás, eu acho que eu nunca fiz isso, se eu já fiz foi pecado e eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu não pretendo dar aqui receita de bolo, sabe? Se você orar assim, 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 vai acontecer aquilo. Ore 7 semanas seguidas por isso, assim, assim, que Deus vai ser obrigado a fazer. Não, Deus não é obrigado a fazer nada. Mas eu gostaria de estimular você, a mim e a você, a simplesmente andarmos com Deus. E para andar com Deus é preciso estar em oração. Não é preciso contar tempo de joelhos. Não é preciso orar apenas de joelho ou apenas de pé. Não é preciso a fórmula. É preciso que você tenha um coração disposto a mergulhar no ser de Deus. E o contrário disso, a melhor maneira para você entender é quando você tem a Santa Ceia na sua igreja. É quando o ser de Deus entra em você simbolicamente, quando você come e bebe do próprio ser do Deus Filho, quando ele se deu por você. Isso é quase que uma antropofagia espiritual, né? Não é à toa que os romanos do primeiro século achavam que a gente era canibal, antropófago. Nós absorvemos, espiritualmente é claro, né, irmãos, os benefícios daquilo que o Senhor deixou para nós. O seu corpo e o seu sangue. Na oração, nós vamos lá e mergulhamos no ser de Deus. É o meio que Deus nos deu para isso. É claro que nós podemos pedir as coisas a Deus. Esther pediu, juntamente com seu povo. Mas nós não estamos aqui como pedintes, como quem anda com pires nas mãos, dizendo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E se a gente prestar atenção, não são assim as nossas orações? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu peguei o hábito de começar as minhas orações sempre agradecendo pelos atos do Senhor para a minha vida. Sempre agradeço. Porque Deus me escolheu, Efésios 1. Eu sempre agradeço porque o Filho veio e se entregou, eu sempre agradeço porque o Espírito Santo me fez ver tudo isso. O ato de um Deus santo, triuno, que me permitiu a possibilidade de falar com Ele, de ser ouvido. Deus não tem nenhum compromisso de ouvir a oração de quem não é filho dele. Deus tem compromisso de ouvir a oração de quem foi lavado e remido no sangue do seu Filho unigênito. Esse é um privilégio. E quantas vezes abrimos mão desse privilégio? Mas o fato é que nós, fazendo uma conexão entre oração e providência, nós vemos que o Deus que se mostra a nós, seres humanos, nas Escrituras, ao longo de todo o texto da Escritura, é um Deus agente, é um Deus que intervém no curso da história, é um Deus soberano, é um Deus regente de todas as coisas. Ele é um Deus diferente da perspectiva deísta, em que Deus faz tudo no começo, depois esquece, deixa para lá, e o mundo que se vire por sua própria conta. Não é assim com Deus. Deus é agente. Deus faz todas as coisas. Deus controla tudo. Deus tem tudo sob o seu controle e nada foge a nenhuma perspectiva de Deus para a existência humana, nem para a existência de tudo que foi criado. Ele tem um cuidado especial para com seus filhos. Deus não é um Deus imparcial. Esse negócio de, não, nós temos que ser imparciais, né? Nós vamos cuidar de A ou de B de modo imparcial. Primeiro que nenhum de nós consegue ser imparcial. Todos nós temos preferências e temos modos de ver o mundo. Mas Deus
cuida dos seus filhos de modo especial. Deus não é imparcial como nós poderíamos desejar que Ele fosse. Ele cuida dos seus filhos de modo especial. É só ver o livro de Esther, você vai verificar isso. Então Ele tem um especial cuidado para com cada um de nós. Nós não podemos negligenciar o fato de que Deus despeja o seu cuidado e o seu amor por nós. Deus cuida com um cuidado especial, com um cuidado diferenciado daqueles por quem Ele enviou o seu Filho amado. Por esses Ele tem compromisso, e com relação a esses, Ele faz coisas que nós muitas vezes não imaginamos. E aqui vai um segredo. Deus fará por seus filhos, mesmo que eles não peçam, porque eles são seus filhos. Volto a dizer, o diferencial disso é o privilégio que nós temos de saber que nós estávamos andando na uniformidade pela qual Deus quis que o seu povo fosse conduzido. E nós estaremos conectados àquilo que Deus fez, àquilo que Deus promoveu, àquilo que Deus ordenou ao seu povo. Deus decretou as coisas que devem e como devem acontecer. Deus decretou aquilo que nos é dado a fazer. Então tudo que é ordenado também é ordenado ao ser humano. E tudo que é ordenado ao ser humano também é ordenado de tal forma que o ser humano haja com liberdade, a fim de seguir aquilo que Deus propôs. Vejam bem, Deus nos manda orar. Há palavras específicas na Escritura sobre oração, mas você tem liberdade de orar ou não. Você não vai deixar de ser salvo se não orar. Mas você vai perder o privilégio de ter andado em oração com o Senhor. Os filhos de Deus recebem a ordem de orar, mas até isso Deus nos deu de forma livre. O Deus que decreta todas as coisas é satisfeito com sua própria essência. E aqui eu gostaria de desmistificar um pouco mais essa questão da oração. Porque quando nós orarmos, tem que ser porque nós entendemos a razão certa para orar. As nossas orações não acrescentam nada a Deus. Meus irmãos, é uma tolice acharmos que se eu orar, Deus vai ser um Deus melhor depois que ouvir a minha oração. Mas sabe que lá no fundo a gente é levado a alguma coisa parecida com isso? As correntes de oração muitas vezes são para fortalecer Deus. Como se fosse possível que seres humanos como eu e você fortalecessem o Deus que é perfeito, o Deus que é eterno. As nossas orações, elas não conseguem nem mesmo aumentar o nível de alegria de Deus. Nada que nós fazemos pode aumentar o nível da alegria de Deus, nem as nossas orações. É também uma tolice nós dizermos, eu vou orar todo dia, porque senão Deus fica triste comigo. Isso é o que nós chamamos de antropopatia, quando a gente atribui a Deus sentimentos do ser humano. Deus não vai ficar triste com você, nem feliz com você, porque você deixa de fazer alguma coisa ou você passa a fazer alguma coisa. É você quem vai ser modificado, não é o ser de Deus. A oração foi estabelecida para que eu tenha comunhão com Deus, porque tudo que Deus queria revelar a mim, Ele já revelou. Não existe uma nova revelação, não existe um novo ato, não existe nada novo da parte de Deus, a não ser quando chegarmos à glória. Talvez descobramos alguma coisa que ainda não saibamos aqui embaixo. Mas por enquanto não. Então nada que façamos diante de Deus pode acrescentar qualquer coisa que seja, porque Ele é eterno, Ele é perfeito, Ele é completo em si mesmo. Ele é Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Não existe nada oculto aos seus olhos. Não adianta eu querer contar para Deus as novidades. Ele já sabe de tudo. Ele sabe do que ainda não houve.
Mas eu vou crescer se eu orar ao Senhor. E eu vou crescer quando contar ao Senhor as minhas lamentações, quando eu contar ao Senhor as minhas angústias, e também quando eu contar ao Senhor as minhas alegrias e as minhas vitórias. Se a gente quiser saber como orar direito, é só ler o livro dos Salmos. Aqui atrás, né? Os Salmos. É só a gente ler o livro dos Salmos, que a gente vai aprender com os autores, principalmente Davi, os autores da antiguidade, quanta coisa nós temos para falar com o Senhor. Porque Deus precisa saber aquilo? Não, eu preciso ser íntimo com Deus. E para ser íntimo com Deus, eu preciso me dispor a conversar com Deus. A providência de Deus vai acontecer de qualquer jeito. E uma forma interessante de fazer uma conjunção entre oração e providência é olhar a oração pela perspectiva de que ela nos permite discernir de alguma maneira mais clara, pela intimidade alcançada com Deus, que a providência é, na verdade, um instrumento da graça de Deus, pelo qual Deus derrama da sua misericórdia e dos seus atos perfeitos, a fim de intervir a favor do seu povo. Entendamos nós ou não, a providência de Deus é um ato perfeito do Senhor em relação a nós. A visão e o discernimento que teremos da providência de Deus vai continuar sendo superficial, porque nós somos limitados. Mas o Senhor poderá agir cada vez mais com a nossa percepção. Não é que Ele faça mais, nós vamos perceber mais aquilo que Deus fez. Sproul disse, e aqui eu já estou indo para a conclusão, Sproul disse o seguinte: começamos a nos sentir cobertos pelas respostas específicas à nossa oração que nitidamente nos mostram a mão de Deus. Por meio disso, nossa fé se fortalece, nossa convicção na sua providência aumenta. O que é que nós precisamos conquistar com a oração? Intimidade com Deus. Se nós conquistarmos isso, o resto já foi conquistado. Se nós quisermos com a oração conseguir os favores de Deus, nós ainda teremos muito caminho pela frente. Se nós formos direto para buscar a intimidade com Deus, o nosso caminho é encurtado, porque a providência de Deus vai ser mais facilmente discernida e nós vamos perceber aquilo que Deus tem feito. Amém? Meus irmãos, diante dos fatos da vida, e alguns deles são terríveis, estamos ainda em momentos difíceis, nós precisamos tomar decisões. E as decisões da nossa vida devem nos encaminhar para fazer o que é certo. Sempre o que é certo. E fazer o mais rápido possível. Como é que a gente sabe o que é certo para ser feito? O testemunho da Escritura e o testemunho da intimidade do Senhor no nosso coração. Tenha o hábito de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, por sua direção. Eu falei de discernimento aqui algumas vezes, a fim de que pelo discernimento você perceba quais são os atos de Deus e que a partir disso você tenha uma consonância com os atos da providência de Deus. Você terá mais sucesso na sua vida. Não porque você pediu alguma coisa, mas porque você se tornou mais próximo, mais íntimo de Deus. Não se preocupe se ao longo da vida não reconhecerem o seu esforço. Mardoqueu não tinha sido reconhecido até aquele momento. Deixa que Deus cuida disso. Não precisa você levantar a plaquinha, não. Alguém vai se lembrar. Desde que Deus queira que aquilo seja lembrado. Deus é Deus até nisso. Não precisa você se promover. O marketing pessoal não funciona dentro da estrutura espiritual. Terceiro ponto dessa aplicação: a oração é a grande ferramenta do cristão. Mas não ore para obter coisas. Não inicialmente. Ore para ser íntimo com Deus. Depois,
abra o seu coração para pedir as outras coisas a Deus. Mas não tenha, vou usar uma expressão popular, não tenha a cara de pau de, sem ser íntimo de Deus, querer que Deus lhe faça os seus perfeitos favores. Primeiro seja íntimo de Deus. Descanse em Deus enquanto ora, mas não pare de agir. Não fique dentro de casa, sentado de joelho, deitado, seja lá como for, orando, esperando que as coisas aconteçam. Ore e vá fazer o que você tem que fazer. Mardoqueu fez isso, Esther fez isso, o povo judeu também fez isso. Ore e haja. As duas coisas têm que acontecer junto. E finalmente, Deus é totalmente soberano, mas quer nos ouvir orando diante dele, porque ele quer que nós oremos a ele. Isso é uma ordem de Deus. Isso é Deus mandando que nós oremos. Amém? Vamos inclinar a nossa fronte, fechar os nossos olhos. Senhor, que a nossa oração neste tempo da nossa vida seja uma oração talvez de concerto com o Senhor, e uma oração que nos conduza a buscarmos a Tua face. Porque ao buscarmos a Tua face, nós entenderemos um pouco mais da santidade de Deus, entenderemos um pouco mais da grandeza do Senhor, entenderemos um pouco mais também do nosso lugar na estrutura do reino de Deus. E isso nos basta, Senhor. Basta a cada um de nós conhecer quem é Deus, saber quem é o seu Salvador, lidar com o Senhor, sendo Ele Deus e soberano, e nós criaturas resgatadas. Ajuda-nos, Senhor, a mergulhar no ser desse Deus triuno e a andar em comunhão plena com o Senhor, obtendo do Senhor a direção da nossa vida, a tal ponto que vai chegar um tempo em que nós vamos ter liberdade de pedir ao Senhor as demais coisas, mas nós vamos pedir bem e por isso vamos receber. Que é a advertência, Senhor, oposta que nós ouvimos lá no Novo Testamento, que a gente pede e não recebe porque pede mal. Mas nós podemos pedir bem e receber, desde que nós sejamos íntimos do Senhor. Aí nós vamos entender o que é para pedir e como é para pedir, em que hora é para pedir, porque o Senhor haverá de nos conduzir também nisso. Compete ao Teu Santo Espírito dirigir a nossa fala e conduzir ao Senhor a nossa oração, e que nós estejamos atentos à sua orientação. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado pelos exemplos que o Senhor deixou para nós, e que em tudo a nossa vida seja mais um pouco construída em Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.